Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e nós vamos falar hoje de ações Magazine Luiza. Todo mundo está preocupado. As ações despencaram 90% de 2021 para 2022 e todo mundo quer saber. Tá pechincha? Tá na hora de comprar, aproveitar a oportunidade da queda? Ou calma lá, o que pode acontecer com a Magazine Luiza? Tem gente falando que a Magazine Luiza pode quebrar aí a falência e nós vamos falar de tudo isso nesse vídeo, mas calma, primeiro respira. Dá uma relaxada, você tá aí assistindo o vídeo do mestre. Primeira coisa, deixa o botãozinho de curtir apertado, porque você vai me ajudar bastante. Eu fiquei aqui um tempão estudando o balanço de Magazine Luiza para trazer para você. Você me ajuda muito ao deixar o botãozinho de curtir apertado. E não se esqueça, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Não ativou as notificações, pode perder a oportunidade, tá certo? E agora vamos pro vídeo. Não é novidade para ninguém que nós estamos em uma recessão econômica no mundo inteiro, que foi afetado, claro, pela pandemia da Covid, mas também a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia prejudicou e muito aí a inflação dos países, principalmente com a alta do petróleo. O petróleo que é utilizado aonde? Nos combustíveis. O caminhoneiro tem que fazer a entrega de um produto, já sobe aí a logística, é repassado para o preço, os insumos ficam mais caros, é uma bagunça generalizada e nós estamos enfrentando aí esse fantasma da inflação. Quais são as empresas mais prejudicadas? As empresas de varejo, que dependem o quê? De pessoas irem consumir. A gente tem inflação, as pessoas são, afetadas pela alta dos juros, o comércio fica ruim, a gente tem que esfriar a economia e as empresas de varejo são muito afetadas. Lembrando que a Bolsa de Valores, ela já precifica o futuro, ela já enxerga o cenário lá na frente, daqui meses. Então, pode ser que a gente já chegou numa boa oportunidade de investir em Magazine Luiza. Mas antes nós temos que ver o quê? O resultado. O que aconteceu com a Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2022? E é isso que nós vamos falar. A empresa entregou um prejuízo. Eu particularmente esperava um prejuízo maior, mas não tem jeito. Prejuízo é prejuízo. E aí, meu amigo, o mercado bateu feio na Magazine Luiza. Hoje as ações chegaram a despencar 8% e aí não teve jeito. Os investidores ficam preocupados, começam a ficar com medo de estar posicionados em Magazine Luiza. Espero que não seja o seu caso. Primeiro vamos estudar, vamos olhar o balanço. Será que é tão ruim a coisa? Vamos primeiro olhar e estudar. Mas olha essa notícia. Magazine Luiza tem prejuízo de 161 milhões de reais e ações despencam. Como já era esperado, o cenário macroeconômico no Brasil não está nada fácil e já era esperado que as ações de varejo tivessem muita dificuldade. Só para você entender, a Magazine Luiza trouxe prejuízo, mas teve um aumento nas vendas, né? Ela conseguiu se superar nas vendas, as vendas não caíram, mas ela foi afetada fortemente aí por outras linhas do balanço que nós vamos falar. Bom, as vendas totais da companhia alcançaram 14 bilhões de reais, tivemos uma alta de 13% aí nas vendas geradas pela Magazine Luiza. Mas o que afetou? Poxa, as vendas subiram, foi um bom resultado. Por que o lucro caiu? Por que deu prejuízo? Reverteu aí de lucro que nós tivemos no primeiro trimestre de 2021 para prejuízo agora no primeiro trimestre de 2022. E para isso nós vamos abrir o balanço. Vamos olhar linha a linha, porque é importante que você estude. Aqui eu já resumo para você, eu já facilito para você, eu já fiz o trabalho, a dor de cabeça já está tudo resumido aqui, mas você precisa entender o que está acontecendo com a sua empresa. Não adianta você investir em Magazine Luiza porque o amigo falou que a empresa é legal. Não, você precisa entender o que está acontecendo com a empresa. Então vamos lá, as vendas subiram, mas por que a empresa no final apresentou prejuízo? Vamos olhar a linha aqui do balanço. Então olha lá, como eu falei, as vendas de Magazine Luiza subiram. Tivemos aqui 14 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022 contra 12 bilhões e 400 milhões aqui no primeiro trimestre de 2021. Tivemos uma alta nas vendas de 13,2%. Receita bruta. No primeiro trimestre de 2022, a Magazine Luiza teve 10,5 bilhões de reais contra 10,1 bilhões de reais no ano de 2021, uma alta de 4,5%. Continuamos aqui com dados positivos. Receita líquida também subiu, 8,7 bilhões contra 8,2 bilhões, uma alta de 6,2%. Agora vamos descer aqui um pouquinho no balanço. Vamos olhar aqui a margem EBITDA ajustada. Bom, tivemos 5% de margem EBITDA contra 5,2%. Aqui já caiu 0,2%. E o lucro líquido ajustado, aí nós entregamos um prejuízo de 98,8 milhões contra 81,5 milhões de reais de lucro no primeiro trimestre de 2021. Bom, aí você vai olhar, as vendas subiram, a receita subiu,
a margem caiu um pouco. O porquê que a bendita da Magazine Luiza entregou prejuízo. E aí nós temos que continuar olhando aqui o balanço para a gente entender o que aconteceu. E aí, meus amigos, nós vamos entrar aqui na questão de despesas financeiras, aonde a empresa desandou. Por quê? Os juros subiram, os empréstimos ficam mais caros para a Magazine Luiza, a empresa tem que captar empréstimo, os custos também acabam ficando maior para a Magazine Luiza, porque os insumos ficam maior, a margem fica menor, a inflação impacta também a Magazine Luiza. A empresa tem despesas com encargos de automóveis, combustível, tudo isso impacta a Magazine Luiza também, inclusive os produtos que a empresa compra, né? Porque às vezes ela não pode repassar o preço para o cliente final e a margem fica menor, o seu lucro fica menor e aí, consequentemente, pode entregar prejuízo. Mas eu quero mostrar para você no balanço para você aprender a olhar daqui para frente. Então olha lá, resultado financeiro, despesas financeiras. Nós tivemos no primeiro trimestre de 2022 558,5 milhões de reais contra 157 milhões aqui em 2021. Então nós tivemos um aumento de despesas financeiras em 254%, que impactou muito aqui o balanço da Magazine Luiza. Como eu falei para vocês, a alta na taxa de juros impacta nos juros de empréstimos e financiamentos. Olha lá, primeiro trimestre de 2022, 182 milhões de reais contra 15 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 1.108%. E se nós olharmos aqui o resultado financeiro líquido, olha lá, 422,1 milhões de reais em despesas financeiras no primeiro trimestre de 2022 contra 170 milhões aqui no primeiro trimestre de 2021. Teve um aumento nas despesas de 147,8%. E esse foi o impacto que gerou aí no prejuízo de Magazine Luiza. A inflação afetou muito forte aqui a empresa. A empresa teve receitas maiores, aumentou as vendas, fez um trabalho operacional positivo, só que as despesas devido à alta dos juros, à alta da inflação, que impactou nos insumos também contraídos aí pela Magazine Luiza, isso tudo afetou muito o lucro de Magazine Luiza. E aí a empresa acabou entregando aí um prejuízo que já era até esperado pelo mercado. Eu trouxe aqui para você direto do relacionamento de investidores da Magazine Luiza, o RI, aqui alguns destaques de Magazine Luiza. Vamos a eles. Vendas totais, 14 bilhões de reais, mais de 13% de aumento comparado ao primeiro trimestre de 2021 e mais de 84% comparado ao primeiro trimestre de 2020. 10 bilhões de reais em vendas no e-commerce, mais de 16% comparado ao primeiro trimestre de 2021 e mais de 149% comparado ao primeiro trimestre de 2020. Mais 7,3 milhões de cartões de crédito, cartão Luiza e cartão Magalu. Hoje a empresa tem mais de 37 milhões de clientes ativos, mais de 445 milhões de audiência online total. 21 bilhões de reais em TPV, mais de 89% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Hoje são 1.477 lojas físicas em 21 estados brasileiros e 270 centros de distribuição e cross-dockings. A Magazine Luiza continua inclusive aumentando seus pontos de venda, tanto online como de lojas físicas. Olha aqui a evolução das lojas Magazine Luiza. Então vamos comparar aqui, primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. Nós tínhamos aqui 207 quiosques e hoje temos 236. 154 lojas virtuais, hoje tem 194. E lojas físicas convencionais, 949 subiu para 1.047. O que a gente observa aqui? Que mesmo com o online, né, a Magazine Luiza poderia estar diminuindo as suas lojas físicas. Mas vamos lembrar o quê? Que a Magazine Luiza vem fazendo aquisições de novos players. E eu vou falar para você várias empresas que a Magazine Luiza vem comprando. Isso devido aí a bater à frente a concorrência de Mercado Livre, Alibaba, Amazon, e a ideia da Magazine Luiza é se tornar aí uma super Amazon brasileira. E é isso que eu acho interessante. A Magazine Luiza não está se prendendo apenas em comprar produto e vender produto. A Magazine Luiza está se tornando aí uma multifonte de receitas com vários produtos. E é isso que eu acho que vai fazer a Magazine Luiza se valorizar nos próximos anos. Agora, muitos investidores entraram recentemente na Magazine Luiza tentando pegar aquele foguete. Só para você ter uma ideia, em 2015, a empresa durante a crise aqui no Brasil chegou a valer cada ação 3 centavos. E só para você ter uma ideia, o investidor que em 2015 comprou ações da Magazine Luiza por 3 centavos e segurou aí na alta
que nós tivemos aí em 2022 das ações de Magazine Luiza, antes dela começar a cair, ficou milionário. Bastavam R$ 1.100 para você ter investido em Magazine Luiza nos 3 centavos. E quem segurou ali com as ações valendo cerca de R$ 25, conquistou aí R$ 1.100.000. E aí não teve jeito. Muitos investidores acabaram ficando iludidos por esses números e acabaram comprando as ações de Magazine Luiza já na alta histórica. E não teve outra consequência quando veio a crise. As ações despencaram 90%. E para quem se lembra, no ano de 2020, que nós tivemos aí a pandemia da Covid, a Magazine Luiza surfou uma alta sem parar. As empresas techs foram muito bem, porque as pessoas ficaram em casa, mas elas precisavam consumir. E os governos no mundo todo, inclusive no Brasil, injetou muito dinheiro na economia via auxílio emergencial. Então a Magazine Luiza se beneficiou aí do trabalho de vendas pela internet. Então esse boom digital propiciou que as ações de Magazine Luiza subissem muito. Lembrando também que nós estávamos com uma taxa de juros muito baixa porque o governo queria estimular a economia devido à questão da pandemia. Mas, passada a pandemia, o que acontece? As ações de Magazine Luiza que estavam caras desabaram, porque voltamos a uma economia normal, os juros tiveram que subir, a inflação está muito alta e as ações de varejo nesse momento despencaram, assustando boa parte aí dos acionistas, dos investidores que entraram na máxima achando que Magazine Luiza ia continuar subindo igual um foguete. Mas não se preocupa, calma lá, porque errar faz parte, eu já errei muito. Tá certo? Eu não tô aqui para falar para você que eu só acerto na bolsa de valores, muito pelo contrário, eu erro muito também. Tá bom? Agora é importante a gente tirar aprendizado desses momentos. Quando a gente investe em empresas de tecnologia, principalmente de varejo, saiba que é uma ação muito volátil. Então você tem que acertar o momento de compra e este momento pode ser sim um bom momento para você comprar Magazine Luiza. E eu trouxe para você aqui preço-alvo da empresa. Vamos colocar o preço-alvo de vários bancos aqui que eu trouxe. Quanto que eles imaginam que vale a empresa Magazine Luiza. E antes de falar o preço-alvo, não esquece de deixar o joinha, curtir o vídeo do Mestre da Riqueza, que me ajuda muito. E também já quero saber de você, qual é a melhor empresa do varejo hoje? É a Amazon? É o Mercado Livre? É Magazine Luiza? É Via Varejo? É Lojas Americanas? Comenta aqui embaixo comigo e vamos entender aí qual é a melhor loja. Não estou falando qual é a melhor ação no momento, qual é a melhor empresa do varejo. Coloca aqui embaixo. E vamos aos preços-alvo agora. O Itaú BBA tem um preço-alvo para as ações de Magazine Luiza em R$ 12, um possível aumento de 120% nas ações se você investir hoje. O Goldman Sachs tem aí um preço-alvo para as ações de Magazine Luiza de R$ 8,30, um potencial de valorização de 86,5%. A XP e a Morgan Stanley têm aí preços parecidos quanto ao alvo e também colocam aí um cenário de desafios para a empresa frente aos próximos meses, com os concorrentes que a Magazine Luiza tem hoje e também com o cenário econômico que nós passamos aqui no Brasil. Mas a XP tem um preço-alvo de R$ 12, uma possível valorização de 170% e Morgan Stanley tem aqui um preço-alvo de R$ 7,50, um upside, uma possível valorização de 68,5%. Agora, claro, eu vou deixar minha opinião aqui. Eu gosto muito do case de Magazine Luiza, mas eu acho que a R$ 25 as ações estavam caras. A empresa subiu, pegou um foguete, foi embora, mas nós tínhamos que olhar o cenário macroeconômico, onde na pandemia o governo estimulou muito dinheiro, colocou muito dinheiro através do auxílio emergencial e era muito esperado que nós tivéssemos aí um aumento na taxa de juros devido ao controle da inflação. Então, quem conseguiu se atentar e sair das ações antes, claro, se deu muito bem, mas não é um movimento fácil, principalmente para quem está começando. Então, calma nesse momento, porque também ficar fazendo day trade, operando no curto prazo, não é a solução. Não tente acertar preço, compre um pouco por mês, faça o rebalanceamento da sua carteira. Vou deixar aqui um card inclusive para você, onde eu falo qual é a minha estratégia e ali também você poderá ganhar uma planilha minha de rebalanceamento de carteira que vai te ajudar muito a investir de forma tranquila, inteligente, correta e que vai fazer você dormir muito bem. Então acessa aqui o card, vai lá, baixa a planilha, segue as regras para ganhar a planilha que vai te ajudar muito você seguindo essa estratégia, que é uma estratégia muito fácil de fazer. Agora olha essa notícia. Você sabe quantas empresas a Magazine Luiza comprou desde 2020? A empresa comprou 21 empresas no mercado, aumentando aí o leque de receitas e o seu portfólio, e é por isso que eu acho aqui a Magazine Luiza uma boa empresa para os próximos anos, porque ela está aumentando a variedade de receitas e tem investindo em boas empresas do mercado. Então vamos às empresas. Quem que a Magazine Luiza comprou aí no ano de 2020 para frente?
A Magazine Luiza comprou a Estante Virtual, site de vendas de livros que era da Livraria Cultura, por 31 milhões de reais. Neste caso, o principal objetivo da varejista era de aumentar a variedade de produtos nos canais de vendas. Em julho de 2020, provável que talvez você não conheça a Hub Sales, mas a plataforma já movimentava 100 milhões de reais e fazia mais de 700 mil pedidos por ano. Além de um marketplace, a ferramenta também permite fazer gestão e marketing. Em agosto de 2020, a Magazine Luiza comprou 4 empresas para diferentes frentes de negócio. O site de tecnologia Canaltech, com 24 milhões de visitantes únicos, a Inloco, plataforma para publicidade digital, que foi integrada ao Magalu ADS, a Stock, desenvolvedora de sistema de pontos de venda para varejistas especializados, além da Beta, companhia que cria aplicativos para smartphones. Em setembro de 2020, foi a vez da startup paranaense Ai Que Fome ser integrada à Magalu, para disputar o segmento de delivery de comida, assim como o iFood e a Rappi. Em outubro de 2020, de uma vez só, o Magazine Luiza fechou a compra da GFL, empresa de logística dedicada ao comércio de eletrônicos, e da SyncLog, que fornecia toda a tecnologia necessária para todo esse processo. Com isso, o gigante varejista incorporou também 850 motoristas que trabalhavam em 600 municípios para reduzir o prazo de entregas. No mesmo mês, a empresa adquiriu a plataforma de ensinos ComSchool. Em dezembro de 2020, a Magazine Luiza comprou a Fintech Hub, e o objetivo da Magazine Luiza era integrar novas funcionalidades ao Super App, como depósitos, transferências, pagamentos, saques, além de serviço como recargas de celular e vale transporte. Foram desembolsados aí 290 milhões de reais para concluir essa negociação, que já incluía 4 milhões de contas digitais. Em março de 2021, a empresa anunciou a compra de 4 novas companhias. A VIP Commerce, que oferece sistema a 100 redes de supermercados em 18 estados brasileiros. A Still The Look, plataforma de moda e beleza, além de Tô no Lucro e Grand Chef, ambos focados em delivery de alimentos prontos. Em abril de 2021, a empresa comprou a startup Smart Hint. E o grande destaque da companhia é utilizar inteligência artificial para facilitar as buscas em lojas online. E no mesmo mês, o conglomerado Magazine Luiza fez a aquisição do site Jovem Nerd, especializado em produção de conteúdo na internet. Em junho de 2021, focado em expandir ainda mais as empresas aqui da Magazine Luiza e do Super App, a Magazine Luiza anunciou a compra da Bit55, processadora de cartões de crédito e débito na nuvem, que permitiria a emissão de cartões, além das opções pré-pago e contas digitais já oferecidas até então. E semanas depois, a empresa incorporou o aplicativo Plus Delivery, que realiza entrega de refeições em 30 cidades e lidera o segmento no Espírito Santo. Em julho de 2021, a empresa comprou uma das suas maiores aquisições por 3,5 bilhões de reais, que foi o Kabum, plataforma de comércio eletrônico de produtos de tecnologia. E finalizando tudo aqui, anunciou a compra da Sold, especializada em entregas super rápidas, realizadas em somente 1 hora e que já prestava inclusive serviços para a Magazine Luiza. Lembrando ainda que a Magazine Luiza tem cartão de crédito, banco digital, então hoje a Magazine Luiza não é apenas uma empresa de varejo, ela é uma empresa de tecnologia com multifunções, multireceitas, então é uma empresa gigante que nós temos aqui no Brasil e ela quer sim se tornar aí uma Amazon brasileira, e é por isso que eu continuo gostando de Magazine Luiza, porque ela pensa à frente de outras empresas aqui no mercado. Eu sou acionista de Magazine Luiza, eu confio na Magazine Luiza, gosto, isso aqui não é publicidade, não é propaganda, mas acredito que o cenário é muito difícil para as empresas de varejo, e acredito que a Magazine Luiza salta na frente para conseguir concorrer aí com empresas como Mercado Livre, como Amazon, como Shopee, que são grandes empresas internacionais que estão entrando no Brasil. Mas quero saber de você. Você gosta de Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço para você e bons investimentos.